É. Tem outro superchat aí do José Raimundo Passo. Obrigado, tá, José, pelo superchat. E aí era a pergunta, por isso que eu até segurei, que era a pergunta que eu queria fazer, mas eu vi que tinha um superchat, eu falei, eu vou esperar para ler no superchat. Salve, Alain Mauro. Muito, muito bacana o contato do Sampaoli, do Felipe Luiz e do Davi Luiz com o Sub-15. O Flá deveria ter um projeto da base para a formação de jogadores alinhados à filosofia do técnico. Eu até queria falar, Mauro, bem bacana o Sampaoli ter ido lá no Sub-15, e o Fred Gomes, lá do GE, deu uma informação agora que o Sampaoli vai convidar os técnicos do Flamengo, da base do Flamengo, para assistir os treinamentos do elenco profissional na próxima data FIFA. Então, enfim, eu acho que é bacana, né, Mauro? Porque principalmente o Flamengo, onde tem um investimento também, de certa forma, pesado na base, né, ter essa interação. E para os meninos é sensacional, né? Eu estava aqui com o Bruno Vilafranca e com o Léo Andrade esses dias comentando sobre isso. Eles são ex-jogadores, eles falam que isso fica marcado na vida do jogador. É bem bacana essa interação, né, Mauro? Não, sim, mas eu acho que antes de qualquer coisa, o clube tem que ter uma linha de trabalho. Exato. Como é que joga profissional, como é que vai jogar a base? Eu acho que tem que existir, num clube de futebol como o Flamengo, alguém que coordene a base e que tenha sintonia com aquilo que se joga no time de cima, é uma filosofia de jogo. Mais importante do que ser campeão carioca, Copa do Brasil, subir isso, subir aquilo, é formar jogadores dentro de uma filosofia de jogo. Por exemplo, o Flamengo precisa de laterais. Ok, vamos formar laterais. Qual é o perfil que nós queremos dos laterais para que o Flamengo tenha jogadores no futuro que joguem na posição? Jogadores rápidos, jogadores que marquem bem, ataquem bem, jogadores que tenham chegada de linha de fundo, ou diferentes perfis. Não, eu quero ter um lateral mais marcador, um lateral que vai mais no fundo, um que trabalha mais por dentro, construindo jogadas. Sabe? Ah, eu quero volante de que tipo? E trabalhar em cima disso. Desenvolver os jogadores, direcioná-los para as funções onde eles podem se destacar mais. Às vezes o moleque chega na base com 12, 13 anos. Ah, eu sou volante, vira zagueiro. Eu sou zagueiro, vira volante. Eu sou volante, vira lateral. Ah, eu sou centroavante, vira ponta. Ah, eu sou ponta, de repente vira meio campista. Depende. Alguém tem que ter esse olhar e entender pela característica, pela maneira como joga esse menino, ele vai se encaixar aqui dentro do que a gente... E aí você preparar o cara. É lógico que às vezes o cara muda de posição. O Adriano, se não me engano, ele era lateral esquerdo, né, no começo, na base. Isso. Depois virou centroavante. Então, mas isso não pode ser tão aleatório. Hoje existem recursos, até científicos, que permitem que você avance tremendamente aí nesse território. Então, acho que a palestra é legal, mas acho que tem que haver uma filosofia de jogo, sabe? Um clube como o Flamengo, no estádio que está, ele tem que ter uma filosofia de jogo, uma forma de pensar futebol e isso tem que ser do clube. Mas se São Paulo sair, isso tem que ficar. Tem que ficar, não pode ser do São Paulo, tem que ser do Flamengo. Como nós jogamos aqui? Aqui, ó, nós jogamos aqui com posse de bola. Tá, ok. Aqui nós queremos jogadores que tenham essa característica. Assim, 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 assim. E dentro disso você vai tentando moldar, vai tentando trabalhar e desenvolver. O mais importante, fazer os garotos crescerem. O futebol desses meninos tem que desabrochar para quando chegar em cima, né, tá mais preparado. Você vê um cara como Wesley, tá jogando bem agora, muito afobado, muito verde no começo, e o São Paulo está bancando ele. Varela voltou, mas ele continua colocando o garoto. Ponto para ele, porque está conseguindo fazer o garoto superar a fase mais difícil, que é essa fase inicial. O moleque é muito diferente, gente, você jogar no meio da garotada ali de 17, 18, 19 anos e jogar no meio dos adultos. É muito diferente. Então ele estranhou, ele foi ingênuo em alguns lances, teve expulsão, umas bobagens que cometeu. Por quê? Porque é garoto, não está preparado. Ele foi colocado numa emergência. O Mateuzinho quebrou a perna, o Varela teve uma cirurgia no quadril, não tinha lateral, vai ele. E teve que ser ele. Então, mas passado esse período inicial, ele já começou a dar sinais de mais desenvoltura, mais segurança. Agora, esse garoto foi preparado para esse momento? Eu não creio. Porque nenhum deles é, em time nenhum. Vai jogando, vai jogando, vai jogando. Aí o técnico da base, muitas vezes, tem nada a ver com o técnico de cima. E no caso do Flamengo, quem é o técnico de cima? Muda toda hora. Muda toda hora. Então você Perfis não tem diferentes. uma. Os perfis são diferentes, então você não tem uma linha de trabalho. Você não tem uma sequência. E esses garotos são colocados ali na fogueira. Então, acho que se a gente pensar mais no longo prazo, o ideal seria isso. Acho que todo clube deveria pensar assim. Todo clube deveria pensar assim. E tem mais um superchat aí, produção. Bota aí também, ó. Mauro é diferente, ponto para Ação Live. Obrigado aí, o gigante Sampaoli. Olha o Sampaoli aí. Valeu, gigante. Obrigado mesmo aí. Mauro, voltando a falar então
Antes de estar te falando mais, eu só queria te fazer mais uma pergunta. Como é que você acha que o Flamengo vai voltar dessa data FIFA depois dessa parada? Primeiro, a gente tem que lembrar que não é só o Flamengo que parou, são todos os clubes. Então, todos os clubes tiveram treinamento. Mas você imagina um Flamengo, enfim, mais entrosado, pelo menos, melhor na parte física aí para essa sequência agora? Eu acho que é isso, mais entrosado, apesar de desfalques, né? E na parte física mais inteiro, né? Foi um período bom aí para descansar, recuperar, treinar. Então, eu imagino assim, o Flamengo hoje na manhã, né? Contra o Bragantino, um time agredindo, marcando alto, jogando para ganhar lá dentro da casa do adversário, com imposição. E vai ser um jogo mais físico. Esse Bragantino agora já não é aquele do Barbieri. O do Caixinha é um time que combate mais, marca mais, desarma mais. É um jogo mais pegado do que era o do Barbieri, que era um time mais frouxo. Um time mais de posse de bola, trabalhar com a bola, que não marcava tanto, não combatia tanto. Então vai ser um jogo bem duro e acho que o Flamengo tem que entrar nesse jogo. Esse é um jogo de virada de chave, praticamente, assim. Até porque, olha só, olha o que essa rodada prevê. O Flamengo tem 2 jogos para tentar ganhar fora de casa difíceis. Depois é o Santos. O Santos não vem tão bem, mas é difícil, sempre é difícil. Sim. E o Santos tem o Corinthians hoje, né? Quer dizer, o Santos também tem uma semana. Para o torcedor do Santos, pensando já no jogo do domingo do Flamengo lá na Vila Belmiro, hoje tem que ganhar de qualquer jeito, porque isso é jogar o Corinthians talvez para o rebaixamento. Então, para o Santos hoje é uma final de campeonato. O torcedor quer essa vitória de qualquer maneira. Para o Santista, o maior rival é o Corinthians, né? Para o corintiano, acho que não, mas para o Santista, o maior rival é o Corinthians. O jogo é em Santos. Então, olha a semana do Santos, antes do Flamengo. É o Corinthians. Ele tem ganhado o Corinthians. E o Flamengo tem esse jogo, depois tem o Santos. O Botafogo, que lidera, vai jogar com o Cuiabá. É um jogo perigoso. E o Palmeiras já contra o Bahia, é cheio de desfalques. Eu acho que os dois são favoritos. Palmeiras e Botafogo, mesmo fora de casa. Mas não vou me surpreender se perderem pontos. O Bahia não vem tão bem, mas o Palmeiras tem muitos problemas de desfalque e vai ter que rebolar um pouquinho aí, de repente jogar com algumas reservas. Então isso aumenta, em tese, uma chance de tropeço desses times. E os dois se enfrentam no final de semana. Então, em algum momento, vai perder ponto. Palmeiras ou Botafogo, ou os dois. Então, se o Flamengo vencer os 2 jogos, ele vai encostar. Ele vai se aproximar. Então, essa semana é muito importante. É aquela semana para não perder a oportunidade. São pontos que o Flamengo tem que recuperar. Se você pensar na derrota para o Inter, que o Flamengo não merecia perder, para o Atlético Paranaense, que o Flamengo não merecia perder, e perdeu com um gol irregular, que teve falta no goleiro. E até o jogo do Botafogo, o Flamengo perdeu um jogo em que teve volume para caramba, poderia pelo menos empatar. Foram pontos assim que não foram derrotas, não. Essa derrota aí nem discute. Perdeu mesmo. Não. Foram derrotas questionáveis, que dava para o Flamengo tirar algo melhor. Então agora é a hora de recuperar um pouco desses pontos. Como? Com vitórias fora de casa. 2 seguidas, se conseguir, o Flamengo vai se aproximar dos 2, do Palmeiras e do Botafogo. Pode até alcançar. Está 3 pontos atrás do Palmeiras, né? Pode até alcançar. O Botafogo é mais difícil, mas se o Flamengo conseguir, nessa semana, vamos imaginar, 1 pontinho do Palmeiras, diminuir a distância do Botafogo, vai ser bem importante. Aí depois vai ter jogo em casa, né? Tem isso, tem Libertadores, né? Aí garantir a vaga de vez lá contra o Alcas, aí depois tem Fortaleza, né? No Rio. Libertadores, Fortaleza e depois Atlético Paranaense pela Copa do Brasil. E Maracanã Exato. também, que é a primeira Exato. partida. O Atlético com um técnico até lá, porque ainda não contratou, mas certamente até lá terá um treinador novo.